Bom, peguei esse vídeo aqui para a gente comentar. É um vídeo sobre a legalização do aborto. Eu nunca assisti esse vídeo, tá? Primeira vez que eu vou estar reagindo ele aqui. Se não me engano, esse vídeo aí é de uns 2, 3 anos atrás. E aí tá reunida a galerinha ali da lacrosfera ali, né? A cantora Pitty e tudo mais. E elas vão dar as opiniões lá, as impressões delas a respeito desse assunto tão delicado e que me incomoda muito, essa questão de aborto, porque eu sou ferrenhamente contra o aborto, 100% contra o aborto. Então vamos reagir aí, vamos ver o que elas vão falar aí nesse vídeo. O aborto é parte da vida das mulheres, né? Seja provocado, espontâneo, com a gente mesma, com a nossa amiga, com a vizinha, com a irmã. Então, é um assunto que a gente tem que falar sobre ele. E tem que falar... O aborto espontâneo é uma coisa. Isso daí é alheio à vontade da mulher. Não dá para você jogar isso daí no mesmo pacote de um aborto intencional. Falar também sobre a sexualidade irresponsável dos homens que não... Elas já vão começar a jogar o negócio para essa questão de machismo. Quer usar camisinha, e tem que falar também que uma mulher, mesmo tomando anticoncepcional, pode engravidar se ela tomar também aí um anti-inflamatório ou qualquer coisa assim, e que é parte da nossa vida. Então, por que não falar sobre isso? Na verdade, né? o aborto já existe no Brasil. Sempre, na vida de todas as mulheres. É isso que eu fico muito impressionada, porque assim, até a pergunta que se faz, eu acho que talvez seja errada. Você é a favor do aborto? Porque isso não é nem pergunta, porque você é a favor do aborto legal, porque assim, somos todos pró-aborto. A pergunta que se tem que fazer, você é a favor de assassinato de um inocente dentro do ventre de uma mãe? Essa é a pergunta que deve se fazer. E não é essa, sabe, essa jogadinha de palavras. Cara, que nojento, cara. Aborto legal ou pró-aborto clandestino. Porque proibir o aborto não significa que não vai ter aborto. Não impede a prática. Legalizar o aborto significa menos mulheres pobres morrendo. Exato. Você tem que lutar contra o assassinato de inocentes no ventre de uma mãe, sua irresponsável. É isso que você tem que lutar. E não para legalizar essa droga, esse assassinato. Tá? O que o bebê tem culpa ali? O bebê tem culpa do que ali? Hã? Você vai pegar a pessoa, um indivíduo ali que simplesmente não tem culpa nenhuma na situação, seja em qualquer situação que você possa imaginar, até de estupro. O mais inocente de todos, 100% inocente, você vai penalizar ele com a pena mais brutal, que é a morte. Tem lógica, tem nexo, faz sentido. Sabe? Trauma. O trauma que todo mundo fala, o aborto é uma coisa que causa um trauma terrível que as mulheres nunca vão esquecer. Isso não é verdade. Sim, é verdade, sua mentirosa. E existem vários artigos sobre isso. Tá? Vários artigos de mães que ficaram extremamente depressivas porque resolveram abortar. Mas tem muita coisa mesmo. Não. O que causa um trauma terrível é o julgamento, é a sequela de um aborto mal feito, né? São outras questões de julgamento moral. E a gente... Não é uma questão de julgamento moral coisíssima nenhuma. A gente sempre diz, bom, se os homens engravidassem, o aborto já teria sido aprovado. Ela vem sempre tentam puxar essa coisa de machismo, daqui a pouco ela vai falar da sociedade patriarcal, só falta ela falar isso, né? Cara, eu acho um absurdo como eles relativizam uma coisa tão séria, eles banalizam a vida. Uma vida inocente, eles banalizam. Parece que ela está falando aí de de uma roupa que ela vai trocar, de um penteado novo que ela vai fazer, ou de uma tatuagem que ela vai fazer, sei lá, ela vai doar um órgão. Ela está tratando assim. A vida de um inocente na cabeça desses irresponsáveis é algo assim, sabe? É um direito da mulher, né? Assim, há muito tempo, não é uma questão, é questão de dominação patriarcal mesmo. Olha. É uma sociedade.
Cara, eu nunca assisti esse vídeo. Nunca assisti esse vídeo. Olha lá, eu acabei de falar, foi exatamente o que ela disse. Sabia que eles... É discursinho pronto. Eles nem param para pensar com profundidade no que eles fazem, no que eles falam. Eles simplesmente gostam superficialmente daquele assunto, aparentemente como é que eu posso dizer? Convenceu superficialmente, ela começa a dar Ctrl+C, Ctrl+V. Desigual, porque é um médico, é um juiz, é um papa que vai dizer se eu posso abortar ou não? Amiguinha, você não está falando de um órgão, de um intestino, de um rim, de um fígado seu, que aí realmente você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu. O corpo da criança não é seu. Entenda isso de uma vez por todas. O corpo do bebê não é o seu corpo. Ele é uma vida que tem ali, uma outra alma que tem ali, um outro cérebro que tem ali. O seu corpo só está sendo utilizado para ele poder se desenvolver, para conseguir vir ao mundo. Só isso. Não, você não tem o direito de matá-lo. Você não tem esse direito. Né? É a minha vida que está em jogo, né? O futuro. A sua vida que está em jogo? Você quer matar uma... Você tá militando a favor do assassinato de um inocente dentro do ventre de uma mãe e você está falando que é a sua vida que está em jogo, que é a vida da mãe, da mulher que está em jogo. Cara, que inversão de valores, cara, que coisa banal. De uma criança que está em jogo. Eu quero ter uma criança que não vai ser desejada, que não vai ser amada. Como é que você sabe? Você tem uma bola de cristal para isso? Não. Às vezes a gente parte de um pressuposto, porque a nossa cultura ela é tão conservadora. Meu Jesus. Que a gente vai até antes disso, né? A sociedade parte de um pressuposto de que, primeiro, você não deveria nem transar, porque mulher não deveria gostar de sexo. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Nunca ouvi. Eu sou católico, sou conservador. Nunca vi católicos conservadores defendendo que mulher não tem que transar. Como que mulher que não tem que transar? Como é que nós vamos gerar pessoas? Como é que nós vamos ter filhos? Como é que nós vamos montar uma família? Com gato? Com cachorro? Segundo, se você engravidou, problema seu. Porque abriu as pernas. Exatamente. Então a gente... Engravidou, foi um estupro, por exemplo, sabe, é fogo, eu não desejo isso pra ninguém. Mas o bebê não tem culpa. Aliás, tem casos aí, só pesquisar, de pessoas já adultas, já crescidas, que agradeceram a mãe por ela não ter abortado, por não tê-las abortado. Porque foram vítimas, a mãe foi vítima de um estupro. Então, assim, são pessoas egoístas que só pensam no lado dele. Quem defende o aborto, no mínimo, uma pessoa que só pensa no lado dela. Já parte de um pressuposto anterior, assim. É tão difícil. A abertura da perna, né? A questão é a responsabilidade. A gente precisa falar sobre responsabilidade de concepção. O pessoal está querendo matar inocente dentro do ventre e está falando de responsabilidade. E não é só da mulher. A gente precisa falar sobre responsabilidade parental. Porque depois que essa criança não desejada, ou por acidente, ou porque um método anticoncepcional... A criança não é desejada, você realmente não quer, põe para adoção. Melhor do que abortar. Falhou, enfim, vem ao mundo, quantas crianças a gente vê sem nome de pai, gente, na certidão de nascimento? Porque Puxa vida, olha, eu te garanto que pior ela é ser assassinada. Muito pior. Muito pior. Tá? Responsabilidade. Um caso aqui, no campo, no futebol brasileiro, pelo menos 7 dos jogadores que estão em campo foram meninos criados pelas mães. É isso. Que história é essa? Graças a Deus não foram abortados, tiveram a oportunidade de vir ao mundo e serem jogadores de futebol e já pensou se eles tivessem sido abortados? Ou a vida que eles teriam perdido? Ou a vida que eles estariam perdendo? Graças a Deus
tiveram mães responsáveis. Essa a gente não sabe. Não é para dar opção. Não é nessa questão de obrigar ou não. Não é para dar opção. Não é para dar opção. Ninguém tem o direito de matar um inocente no ventre de uma mãe. Nem a própria mãe. A gente só quer deixar uma coisa clara. O aborto já existe, ele é feito. A gente está falando em legalizar o aborto ou não legalizar o aborto. Como é que a gente fala com as mulheres que não estão na nossa bolha? Claro. Bom, às vezes é mais fácil do que a gente imagina, né? Porque justamente o assunto do aborto, ele está na vida das mulheres, provocado, espontâneo, com a amiga, com a gente mesma. Então, é necessário dizer o seguinte, legalizar o aborto não significa obrigar ninguém a fazê-lo. Né? Legalizar o aborto significa, se em algum momento na sua vida isso acontecer, você se deparar com uma situação de que você não quer esta gestação, você ter a opção de não ser julgada por isso e de poder aceder a um procedimento seguro, indolor, rápido, digno, sem o julgamento. Digno, responsável, limpo, e o bebê que se dane, o bebê que se exploda, eu tenho que ver ao meu lado, essa criança indesejada, sabe? Vamos matar o inocente? Vamos matar o inocente mesmo. Nem vou ver mesmo o médico que vai lá. Mas não importa se segura, se digna. Eu tenho que ter minha opção. Opção de matar o inocente. Opção de matar. Né? Como se fosse Desculpa falar isso. Como se fosse uma merda no teu intestino que você está querendo ser livrado. Vai embora. Isso é incômodo para mim. Sua vida inocente é incômoda para mim. Então, isso é uma questão muito... tem uma fantasia na nossa cabeça de que é uma coisa horrorosa, de que tem uma pessoa com um avental ensanguentado te aguardando, que você vai sentir uma dor horrorosa. E não é assim. Então, assim, não existe solução mágica. Você está matando um inocente e você não acha que isso é horroroso? Mágica, né? É necessário falar sobre este assunto, é necessário você tirar essa estigma de que o aborto é a coisa ou das jovens irresponsáveis ou de mulheres X. O aborto é parte da nossa vida. Olha, 88% é necessário falar das mulheres disso. que fazem aborto... Claro, é necessário esclarecer essa imundícia, essa loucura que vocês estão defendendo. Insanidade mental, mano. Vocês relativizam uma vida inocente como se não fosse nada. São casadas, católicas, evangélicas, espíritas, pessoas com religião. Quase 90%, religiosas, né? quer dizer, quase 90%. E lembrando que a legalização do aborto, eu acho que ela traz uma conscientização. Porque junto vem a educação, junto vem a noção de prevenção. Então isso vem... Você tem que ter a noção de prevenir a morte de inocente. Isso que você deveria ter noção. Todo um bolo, né, um pacote junto que conscientiza essa mulher a não precisar fazer aborto. Nunca defenda o aborto. Lembre-se, vida inocente em jogo. Você não tem direito de tirar ela. Essa porcaria de aborto que estão relativizando, isso daí tem que ser sempre crime. Esse é um debate que é parte da nossa vida. Então, interditar ele significa relegar as mulheres a uma situação de criminalização. Sim. Interditar ele significa salvar a vida de um inocente. Por exemplo, as mulheres conseguem misoprostol, que é um medicamento, que é o Citotec, que é abortivo, que é usado nos países onde o aborto é legalizado, é eficiente, é barato e não é invasivo. E o bebê que se explode, né? De novo. Ele mal utilizado pode deixar resíduo no útero, mas ele bem utilizado, ele provoca a expulsão do saco. Ela só está preocupada com o bem-estar da mulher que vai abortar. O bebê, se é uma vida inocente ou não. Eu sempre, desculpa estar sendo repetitivo aqui em vida inocente, não sei o quê. Mas é o que tem que ser falado. É o que tem que ser falado. É o que tem que ser dito. Tá? A gente tem que sempre ir para a raiz da questão. Sempre, porque esse pessoal, o que eles mais fazem é se distanciar daquilo que é o centro realmente da discussão. E nós temos que fazer o quê? Fazê-los voltar para o centro. Voltar. Nós estamos falando de uma vida inocente, não relativiza. Saco gestacional. Aonde as mulheres vão? Na boca.
no tráfico. Então, assim, você empurra as mulheres para a criminalidade, você empurra elas para o silêncio. Deixa elas matarem o bebê, que isso? É só um bebê mesmo, né? Não é nada. Puxa vida, tadinha dessas mulheres. Pô, estão sendo impedidas de matar inocentes dentro do seu próprio ventre. Um bebê que não tem culpa de nada. Puxa vida, que drama. Para a solidão, para o medo de morrer. Isso sim é criminoso. Claro. Isso Tem um que vai morrer aí. Acho que você está esquecendo do bebê. Isso sim é criminoso. Aí sim é criminoso. sim é criminoso. É que é uma questão que está muito ligada a valores morais e religião, né? E eu vi uma frase muito boa, acho que dela, da Carvajal. E que ela... Eu sempre fui contra aborto, mesmo quando eu não era católico. Não tem nada a ver com... Ah, meu Deus, eles misturam muitas coisas. Não sei se foi ela, tá? Mas que falava assim, a descriminalização do aborto, ela é uma liberdade total, inclusive para quem tem religião. Claro. Porque se você tem uma religião que não te permite fazer aquilo porque você tem um código moral que você respeita, de Cara, bom, deixa eu... ética, ok. Você respeite o seu aquilo? código moral. Exato. Mas você não pode obrigar que todas as mulheres sigam o seu mesmo código de valores, porque as pessoas têm valores diferentes. Claro. Esse debate não precisa acabar agora. Comentando aqui embaixo, você sempre. também... Tem que continuar sempre, a gente falando aqui sempre que o que vocês estão fazendo é irresponsável, que aborto é crime, que vocês estão matando a vida inocente dentro de um ventre, uma vida que não tem culpa de nada, cara. Não tem culpa de nada. Nada, nada, nada. Zero culpa. E aí você quer matar só porque para você se tornou inconveniente? Sabe, é uma relativização absurda. São pessoas que não se colocam no lugar do próximo. Mas assim, nós não estamos falando de qualquer próximo. Estamos falando de uma vida totalmente inocente. Cara, não tem como não se irritar vendo um negócio desse. Não tem como. Não tem como, cara. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e até mais.